Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus, nós estamos aqui uma vez mais na Tua presença, te louvando, te bendizendo, te agradecendo por mais uma oportunidade. Jesus, porque o Senhor tem nos dado vida, saúde, o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos juntas aqui. A Tua mão tem nos sustentado. Teu Espírito Santo tem nos encorajado. Nós dormimos e acordamos em paz. Porque a Tua poderosa mão não tem se apartado da nossa casa. Porque a Tua boa mão não tem soltado a nossa mão. E ainda bem que é o Senhor quem pega na nossa mão e não nós que pegamos na Tua. Porque se for eu que pega na Tua mão, Jesus, Tu sabe que corre o risco de eu soltar. Ainda bem que é a Tua mão que tem nos sustentado a nossa vida. Vai visitando cada uma das minhas meninas que estão aqui, que são Tuas. Vai falando ao coração delas o que está no Teu coração. E enche-nos da Tua presença. E a Tua presença, Jesus, é tudo que a gente precisa. Que a Tua palavra seja resposta para nós hoje, para endireitar quem nós somos, moldar o nosso caráter, alinhar a nossa mente, Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Minhas meninas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21. Eu vou ler o texto. Eu vou ler o versículo 9 e vou introduzir e vou narrar ele com as minhas palavras, mas a gente tá com a... Amém, Dina! A gente tá com um esboço aqui, ó, gigantesco. É esboço que você quer? É esboço que você vai ter. E aí, eu vou ler o versículo tema, a chave do texto, e a gente vai narrando para vocês o que foi que aconteceu até chegarmos aqui. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 9, que diz assim: Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. A palavra de Deus vai dizer, vai nos mostrar Jesus na sua terceira aparição aos seus discípulos. A primeira aparição, ele apareceu no domingo, no final da tarde. Depois que Maria Madalena comunicou, ninguém acreditou, Jesus foi lá e apareceu. Tomé não estava. 8 dias depois, Jesus decide aparecer do mesmo jeito que apareceu no domingo. No final da tarde, ele aparece 8 dias depois, do mesmo jeito. Portas fechadas, ele aparece dentro da sala, dentro do ambiente, sem pedir abre aqui, né? Sem dizer alguém vem cá abrir, eu cheguei, não. Ele apareceu do mesmo jeito. E quando ele aparece, ele fala a mesma coisa que ele falou na primeira vez. A primeira vez ele apareceu para os discípulos de portas fechadas e disse: Paz seja convosco. A segunda vez ele apareceu. Dessa vez Tomé estava. E quando ele apareceu, ele disse de novo: Paz seja convosco. Ele repetiu a mesma cena para que Tomé pudesse ver. Ele repetiu a mesma cena para mostrar a Tomé que ele é misericordioso a ponto de ir lá, mesmo não precisando provar nada para ninguém, mas ele queria que Tomé tivesse o privilégio de ver o que os discípulos viram. Nós enxergamos um Jesus. Amém, Fabiana? Nós enxergamos um Jesus que, da mesma forma que ele se preocupa em alimentar uma multidão que só de homens tinha 5.000.
é o mesmo Jesus que vê a necessidade de passar por Samaria. Eu preciso te dizer que o Deus que se preocupa com muitos é o Deus que se preocupa com um. O Deus que olha para uma igreja lotada é o Deus que olha para uma única pessoa que entrou naquela multidão ali pedindo um socorro para Jesus. Nunca pense que o fato de ter uma multidão buscando vai ofuscar a visão de Jesus acerca do seu milagre, acerca da sua necessidade, acerca do seu clamor. A multidão não ofusca a visão de Jesus. O Jesus que se preocupa com uma multidão é o Jesus que olha uma mulher encurvada dentro da sinagoga. O Jesus que se preocupa com uma multidão é o Jesus que vê a mão mirrada de um homem dentro da sinagoga. Não importa a quantidade de pessoas que estão ao seu redor. Jesus não se limita à quantidade. Ele não pode fazer um milagre somente se eu só posso fazer para 100 pessoas, eu só posso fazer para 200 pessoas. Não. Ele diz, o milagre que eu realizo para uma multidão de 5.000, eu realizo para um. O que eu mostro a 5.000, eu me preocupo de mostrar para um. Ele é pessoal e individual. Tanto quanto ele é o Deus dos muitos, ele é o Deus do plural, mas ele também é o Deus da minha singularidade. Ele é o Deus que se revela em um culto com 900 pessoas, mas ele é o Deus que desce na minha casa. Ele é o Deus que desce no meu quarto. Ele é o Deus que desce na minha pia enquanto eu estou lavando os pratos e conversando com ele. Ele é o Deus que se preocupa com a minha... Ele se preocupa com a minha vida no particular, da minha individualidade. É o Deus que se preocupou em aparecer para Tomé. Tu consegue entender? Ele se preocupou em aparecer para Tomé. Na terceira vez que Jesus aparece, é um amor constrangedor. Na terceira vez que Jesus aparece, os discípulos estavam no mar. 7 discípulos. A Bíblia vai dizer que estava Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos que a Bíblia não vai citar o nome deles. Estavam todos à beira do mar de Tiberíades e eu imagino que depois de tudo que eles viveram, de ver o martírio de Cristo na cruz, de passar pela sexta-feira tão tenebrosa, de ver o seu herói, o seu mestre, o seu salvador moído naquela cruz. Logo em seguida veio o sábado das dúvidas, do silêncio, do e agora? Logo em seguida o domingo da ressurreição, onde Jesus reacendeu a esperança que havia no coração deles. Jesus aparece novamente para Tomé e para todos os outros 8 dias depois. Mas Jesus, que soprou sobre eles o Espírito Santo e disse para eles, como o Pai me enviou, hoje eu envio vocês. Ele não disse para eles o que fazer após aquele segundo encontro. E a gente se depara com 7 discípulos na frente do mar de Tiberíades, até que um deles, o sanguíneo, decide dizer, vou pescar. Eu vou pescar. Justamente ele, que foi encontrado por Jesus, naquele cenário de pesca, naquele cenário de trabalho braçal, naquele cenário de achar que eu posso fazer, eu posso ir atrás. Jesus vai de encontro com a minha e com a tua razão.
Jesus vai de encontro com a minha e a tua independência. Quando a gente acha que se a gente trabalhar, a gente tem, se a gente correr atrás, a gente vai alcançar. E de fato Deus conta com corajosos, com dispostos, mas Deus olha para a minha e para a tua independência e diz: eu vou te ensinar a depender de mim. Porque tu só trabalha porque eu te dou saúde, tu só tem porque eu libero do céu, tu só estás neste emprego porque eu abri essa porta, tu só estás onde estás porque eu te sustento aí. E no dia que eu decidi fechar essa porta, eu te sustentarei de outra forma. Tu consegue entender que nós não temos capacidade de permanecer em lugar algum se o Senhor não decidir nos sustentar ali, ainda que você trabalhe e você ache que está tendo alguma coisa. Vamos orar, vamos interceder pela vida de Paula, que ela disse que está passando mal. O sangue de Jesus tem poder. Ainda que a gente ache que o nosso esforço, que o nosso trabalho, a nossa carteira assinada nos proporciona alguma coisa, o Senhor nos traz aqui para nos lembrar hoje. Você só tem porque eu dei. Você só tem porque eu abri a porta. Você só está aí porque eu quero. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando encontrou Pedro naquele cenário. A pesca não era um hobby de Pedro. A pesca era uma necessidade de Pedro, uma profissão. Ele pescava para vender os peixes e sustentar a sua casa. Quando Jesus encontrou Pedro, Pedro tinha pescado a noite toda e não tinha apanhado nada. Até que a Bíblia vai dizer no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, que Jesus viu o barco de Pedro e outro barco. Jesus decidiu pedir o barco de Pedro, usar o barco de Pedro, e depois que ele usou o barco de Pedro, ele disse: Pedro, vai para onde as águas são mais profundas. E quando ele chegou naquele lugar onde as águas eram mais profundas, Jesus disse a Pedro: lança a rede. É nesse cenário que Pedro diz: nós trabalhamos a noite toda, nós não apanhamos nada, mas porque é o Senhor que está mandando, a gente vai te obedecer. Foi nesse cenário aqui que Jesus foi lá e resgatou Pedro da dependência do que é material. Tentou a noite toda, não conseguiu nada. Aí Jesus diz assim: mas agora tu vais segundo a minha palavra. Foi a maior pesca da vida de Pedro. Depois da maior pesca da vida de Pedro, Jesus olha para Pedro e diz assim: siga-me, porque a partir de hoje você vai pescar pessoas. A partir de hoje você vai ser pescador de homem. A partir de hoje você não depende do mar, você não depende do peixe. A partir de hoje você depende do dono do mar e do dono do peixe. A partir de hoje eu tiro a tua visão, eu tiro os teus olhos da dependência da terra e coloco os teus olhos sobre a dependência do céu. A partir de hoje você não depende do que é material. Tu entende? A partir de hoje eu te faço entender que não são os teus esforços. É o dono do mar e do peixe que traz o que você precisa. Jesus tira Pedro daquele cenário, traz Pedro para um cenário de dependência, mas quando Jesus morre e Pedro não está vendo Jesus materialmente ali, fisicamente ali, a primeira decisão que Pedro teve foi voltar para onde Jesus tirou ele. É incrível como a primeira escolha que nós fazemos quando estamos em dúvida, em incerteza e em medo é querer voltar para onde Jesus foi lá tirar a gente.
a primeira coisa que a gente quer é sair da posição. Eu vou lá porque lá eu pescava, vendia o peixe e tinha dinheiro. Aí Jesus está nos lembrando hoje que quando ele foi nos resgatar, nós estávamos vivendo como queríamos e fazendo o que tínhamos aprendido a fazer. E segundo, o que a gente podia fazer, a gente tinha tentado a noite toda e não tinha apanhado nenhum peixe. Jesus está nos lembrando que quando ele foi nos encontrar, a gente estava frustrado, porque com a nossa própria força a gente não estava conseguindo nada. Satanás está querendo colocar na sua mente que quando você estava no Egito, você tinha peixe e pão. Você tinha legumes, você tinha tantas e tantas coisas. E ele está escondendo de você a realidade que, apesar de ter legumes, como o povo de Israel disse a Moisés, tirasse a gente do Egito, que nós tínhamos legumes, e trouxesse a gente para dentro do deserto. Satanás está querendo que você esqueça que no Egito você era escravo. Satanás está querendo que você esqueça que antes de Jesus dar uma passeada no mar da Galileia, você tinha trabalhado a noite toda e não tinha recebido nada, não tinha apanhado um peixe sequer. A noite toda tentando e estava frustrado. E agora, porque Jesus decidiu ficar em silêncio, tu estás com saudade da escravidão que tu vivia antes. Porque Jesus decidiu não te responder do jeito que tu quer, como tu acha. Aí tu estás lembrando do Egito. E Jesus está lembrando para mim e para você hoje. Lembre de como foi que eu encontrei você quando você estava lá no Egito. Lembre como foi que eu encontrei você quando você estava frustrado no comecinho do dia, lavando as redes, porque tinha tentado a noite toda e não tinha apanhado nada. Comece a lembrar como foi que eu lhe encontrei. E a Bíblia vai dizer que Pedro olha para os discípulos e diz: eu vou pescar. A gente precisa começar a entender que nós temos uma influência, um papel de influência nos meios em que nós convivemos, e às vezes a gente nem lembra, a gente nem considera que existe uma grande multidão olhando para nós. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que é uma grande nuvem de testemunhas olhando para a minha e para a tua vida. Existe uma multidão repetindo o que você faz e você não faz ideia da seriedade que é. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro diz: vou pescar, os discípulos olham para ele e diz: nós também vamos. Além de Pedro voltar, Pedro estava levando os discípulos de volta para onde Jesus tinha ido lá tirar ele. Jesus já tinha dito para ele: o que eu tenho para você não são peixes, Pedro. Eu quero fazer você um pescador de almas. E quando Pedro volta, os discípulos voltam com Pedro, e já que é retrocesso que eles querem, é retrocesso que eles vão ter. Porque se você achar que voltando para onde Jesus te tirou, o resultado vai ser diferente, não. Você está muito enganado, porque Pedro, quando decidiu voltar, ele pegou o bonde exatamente onde ele tinha deixado. Porque quando ele voltou, ele trabalhou. Amém, André? Ele trabalhou mais uma noite inteira e não apanhou nada. Eu imagino Jesus olhando para Pedro e dizendo assim: isso não é conhecido por você, Pedro. Tu não conhece essa história, não. Parece uma história conhecida. Uma noite inteira e não apanhou nada.
de novo. Amém, Neia. Um beijo. E não apanhou nada de novo. Me parece alguém que está voltando sozinho de onde eu fui lá tirar ele. Me parece alguém que está decidindo retroceder. E não vai ser diferente. As coisas não mudam se eu decido voltar. As coisas não mudam se eu decido retroceder. Pedro viveu mais uma noite frustrada. Se esforçou a noite toda e não apanhou nada. E aí a Bíblia vai nos mostrar que quando amanheceu o dia, Jesus estava na praia. Ainda bem que Jesus estava na praia. Ainda bem que Jesus volta para a praia. Ainda bem que Jesus vai nos encontrar na nossa dor. Ainda bem que Jesus vai nos encontrar na nossa falta. Ainda bem que quando a gente decide voltar, Jesus ainda quer ir lá. Que bom que a misericórdia de Jesus vai lá nos encontrar na nossa desobediência e no nosso retrocesso. E a Bíblia diz que Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Eu imagino o Jesus. Aqui eu vejo o Jesus da Samaritana. Aqui eu vejo o Deus de Elias. Aqui eu vejo o Jesus que tem o que eu preciso. Mas ele faz questão de perguntar para que eu verbalize e a minha alma entenda o que é que eu estou fazendo da minha vida. Ele diz assim: filhos, lembrando assim, tu tá agindo como escravo, mas vocês são filhos. Que amor é esse que me chama de filho quando eu estou desobedecendo? Só para me lembrar, as tuas práticas estão erradas. Estás retrocedendo de onde eu fui te tirar. Estás deixando Satanás te dizer que tu és escravo. Tu é meu filho, sai daí. Estás fazendo o que aí? Ele diz assim: filhos, vocês têm peixe? E eu acho constrangedor esse Jesus. Porque ele diz: vocês têm peixe para comer, e ele sabia que eles não tinham. Mas Jesus, ele deixa a gente admitir. E os discípulos respondem: não. Ah, não tem não? Estás fazendo o quê? Voltando para onde eu fui te tirar. Estás fazendo o quê? O que é que tu estás procurando nesse mar que eu já fui te tirar? Porque tu sabe que o que tu precisa eu tenho. Tu estás indo para aí procurar o quê? Meu Deus. E eles respondem não. E aí Jesus diz assim: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. E eles obedeceram, sem questionar. A Bíblia diz que quando eles obedeceram, a rede veio tão cheia de peixes, tão cheia, que eles não conseguiam recolher. Obediência, né? Obediência e misericórdia. A misericórdia que nos encontra, a misericórdia que nos dá outra chance, a misericórdia que tira a nossa frustração. E a Bíblia diz que eram tantos peixes que eles não conseguiam recolher a rede. E quando João viu, João disse: é Jesus, é o Senhor. Porque quem já viveu experiências com Deus não consegue atribuir a outra pessoa o que só Jesus pode fazer. Existem milagres que a gente vive com Ele, que depois de viver,
a gente não consegue ver coincidência nas coisas que a única explicação é o Senhor. Foi o Senhor. Ainda que eu não esteja reconhecendo Ele, porque Ele está um pouco diferente depois da ressurreição. Mas só Ele pode fazer isso. A Bíblia diz que João disse, é o Senhor. Quando Simão Pedro, aquele que negou, e ainda não tinha tido a experiência de ver Jesus e ouvir Jesus pessoalmente depois da sua negação. Ele viu que era o Senhor, ele vestiu a capa e se jogou, saltou na água. E os outros discípulos foram terminando o trabalho, foram levando o barco para a praia e a Bíblia vai dizer que estava perto, era só 100 metros. E quando eles chegaram na praia, Jesus estava na praia com um braseiro no qual havia um peixe e pão. Você foi procurar algo que Jesus tem. Você foi para o mar procurar por algo que Jesus já tem pronto para entregar para você. A questão é que a gente está indo procurar no mar antes de ir procurar em Jesus. Jesus já tem pão pronto, mas a gente está querendo ir pescar. Jesus tem peixe pronto e assado, mas a gente está querendo ir pescar. A gente está querendo retroceder. A gente está querendo fazer com a nossa força, com o que a gente acha que sabe que consegue fazer. E Jesus está lembrando para a gente, o que eu tenho já está pronto. Amém, Mariana? O que eu disse a você, que eu cuidaria de você, eu garanto para você que tem milagre preparado, tem provisão pronta para entregar para você, tem peixe assado e pão. Eles estavam pescando e Jesus tinha até pão pronto para eles. É o Deus do infinitamente mais, é o Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos. E Jesus disse aos discípulos, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Era Jesus mostrando aos discípulos, o que eu tenho assado aqui não faz parte desses que vocês trouxeram, porque são milagres. Não é um milagre derivado de outro milagre. Deus tem milagres distintos para entregar para as mesmas pessoas. Ele não depende. Deus não depende do meu esforço para preparar o peixe que eu preciso. A matéria-prima dele é o nada. Ele tirou de onde esse peixe que está assado? É ele dizendo assim, milagre. O peixe que tu estás trazendo é milagre, mas eu também tenho um milagre pronto. A resposta de Deus para alguém aqui hoje é: você vai viver milagre dentro de milagre quando você decidir me obedecer. Eu não tenho somente um peixe, eu tenho uma rede com muitos peixes. E eu tenho peixe pronto quando tu chegar com uma rede com muitos peixes. É milagre dentro de milagre para quem é obediente. Quem me acompanha sabe que esse não é o tipo de palavra que eu costumo trazer, até porque Jesus decide trazer umas palavras tão duras aqui, mas existe bálsamo de Gileade sendo derramado sobre a vida de alguém. E Jesus está dizendo para alguém nesta manhã, obedeça, que você vai viver milagre dentro de milagre. Obedeça, que eu tenho 120 e poucos peixes grandes para você, mas quando você chegar achando que é só, eu já vou ter peixe pronto para te dizer que esses peixes que tu trouxesse, tu ainda vai precisar lavar, tratar e assar, mas tu tá com fome. E é por isso que eu vou deixar um peixe pronto com pão para te entregar. Tem provisão e tem milagre.
provisão vai suprir a tua necessidade de agora, o desejo, a fome que tu estás precisando agora. Mas o que o Senhor tem é vitalício. É milagre dentro de milagre na vida de alguém nesta tarde. Eu não sei o que é que tu estás pedindo ao Senhor, mas eu sei que a palavra de Deus para a vida de alguém hoje é obediência. Só desfruta de milagre quem obedece. Só desfruta de milagre quem se rende. Só desfruta de milagre quem decide não questionar. Quem decide obedecer. E Jesus, ele não se limita. Ele não se limita em abençoar. Ele não se limita em preparar. Ele não se limita em derramar. O versículo 12, para a gente encerrar. Jesus diz: venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Quando Jesus decide fazer o milagre, por mais que a gente fique assustado com a grandeza do que ele está fazendo, não existe outra explicação, porque as coisas que ele faz são tão estrondosas que a única coisa que a gente pode dizer é que é ele. É ele. Eu conheço ele. Eu estou debaixo dessa palavra e é sobre essa palavra que eu caminho, é sobre essa palavra que eu me apego e é nessa palavra, debaixo da autoridade que há no nome de Jesus, que eu libero para a tua vida, que o Senhor vai fazer é tão grande que a única explicação que você vai ter é dizer que foi o Senhor. Ninguém faria, ninguém poderia. Nesse cenário, nessa limitação, na tua pequenez, detida nesse cenário que te limita, a única explicação é o Senhor. É para você olhar pelo retrovisor e dizer assim: de onde eu vim e onde eu estou, só o Senhor vai. Só o Senhor, meu Deus, amiga, meu Deus. Só Ele. Só o Senhor. E o versículo 12, ele olha para os discípulos e ele diz: venham comer. Tu lembra de Ana? Desceu quente agora. Meu Deus. Ana, que tinha tanta dor que ela não comia. Ana, que viveu uma falta tão grande no meio daquele deserto, no meio daquela... O deserto que eu uso é como uma metáfora, né? Daquela afronta de Penina, daquela vergonha de não ter filho e a oferta que era dividida, como nós aprendemos com Kélita, a oferta que era dividida entre o sacerdote, o ofertante e a melhor parte como holocausto no sacrifício ali. A parte que era para ela comer, ela não comia por causa da falta. O que Deus estava liberando para ela, essa parte é sua, eu estou dando a você. Eucana dizia: independente do que você não tem, o meu amor cobre a tua falta. O meu amor cobre o que você não consegue gerar nesse momento. O meu amor cobre. Era tanta dor que ela não comia. Até que um dia ela decidiu se prostrar. Quando ela se prostrou, que ela decidiu ter uma atitude diante do Senhor. E a Bíblia diz que o Deus de Ana socorreu ela. Eu preciso te dizer que o Senhor vai te socorrer. Não importa quanto tempo você está tentando viver algo. A partir do momento que você tirar o seu coração
da suficiência que você vai ter quando receber algo e começar a dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ter para a tua glória. Senhor, eu quero ter para ser melhor para a tua obra, para a glória do teu nome. A Bíblia diz que Ana disse: Senhor, se o Senhor me abençoar com o filho homem, eu coloco ele à tua disposição. O milagre que tu estás pedindo é para quem? É para o nome do Senhor ser glorificado através da tua vida? Ou é para tu mostrar a alguém que tem? Porque Jesus só vai te dar se o teu coração estiver voltado em agradar a Ele. Agora, se for para se amostrar, Ele não vai te dar. A Bíblia diz que quando Ana mudou a rota do que ela queria, Senhor, eu quero para a tua glória, eu quero para te entregar. Deus deu. E quando ela voltou para casa, ela se alimentou, ela comeu. A autorização do céu. Coma o que eu estou liberando. Coma o que eu deixei pronto. Meu Deus. Coma o que eu preparei para você. Porque o que Jesus tem para nós, quando Ele decide abrir uma porta, Ele diz assim: eu preparo tudo, eu deixo assado e eu digo a você: coma. Meu Deus. E o versículo 13 vai dizer: então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. É Jesus quem serve os seus servos que andam em obediência com Ele. Só quem decide obedecer vive o que ninguém vive. Só quem decide obedecer vê Jesus servindo pão e peixe. Só quem decide obedecer chega na praia com uma rede cheia de peixes, milagre vivido em minutos, coisa que sem Jesus durou a noite toda e não veio nada, mas depois que Jesus liberou uma palavra, tem uma rede cheia em minutos. Mas Jesus que não se limita em uma rede cheia e sabe que tem coisas que tu estás precisando agora, é o Jesus que prepara o pão e o peixe e fica te esperando. É o Jesus que diz assim: eu compenso a tua obediência. Eu trabalho com a lei da compensação. Eu compenso a tua falta, eu compenso a tua renúncia, eu compenso porque eu conheço. Eu respondo às tuas perguntas e eu vou te buscar de novo. O Deus que nós servimos é o Deus que sabe compensar. Crente fiel. Seja fiel. Não volte. Não retroceda. Não queira fazer do seu jeito, no seu tempo, do seu modo, como você acha que deveria ser. Porque só quem obedece vive. Só quem obedece vê Jesus servindo pão e peixe. Meu Deus. É palavra e sustento. É palavra e mantimento. O que é que você precisa? O que é que você precisa? Então, seja obediente. Eu encerro a palavra hoje dizendo que tem milagre dentro de milagre para quem obedece. Tem milagre dentro de milagre para quem permanece. Tem milagre dentro de milagre para quem se rende. A gente vai ver Jesus servindo mais do que a gente pediu ou poderia pedir ou pensar em pedir. Quando a gente decide obedecer, voltamos para Maria, né? É isso. Que Deus abençoe vocês, a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. O Senhor falou conosco uma vez mais.
Amanhã nós seguiremos no versículo 14 em diante, até onde Jesus quiser, né? Que a gente obedece. Minhas meninas, vamos orar? Vamos orar. Eu quero dizer a vocês que eu estou feliz. Nós estamos, eu acredito, não sei como é que tá o grupo agora, que com 40 alunas no nosso curso, que vai começar dia 12 de agosto, eu já coloquei todas as... Teremos 6 módulos, eu coloquei todas as informações no grupo e a gente vai estudar 6 módulos durante 6 meses, 4 aulas por mês, de 1 hora cada aula, com PDF, assuntos bem estruturados para vocês e atividades para a gente crescer em graça e conhecimento. Eu tô feliz com as meninas que já entraram. Já tá fechado. Eu tô só comunicando. Quem quiser entrar no grupo de espera, quem quiser ficar na espera para a próxima turma, mas a gente já tem o grupo fechado com 40 meninas e a gente vai crescendo em graça e em conhecimento. As aulas vão ficar gravadas no aplicativo do Zoom para melhorar o acesso para vocês. A gente vai fazer através do aplicativo, mas quem não puder assistir em tempo real tem o acesso para assistir às aulas gravadas. Vai ser uma benção. Eu já comecei a estruturar e tô orando, né? Eu e as minhas intercessoras, a minha intercessora Mó, já tá orando. Eu disse a ela, redobra a oração. Ela disse, meu Deus, vamos embora. E o Senhor fará o que nós não podemos fazer. Vamos orar, minhas meninas. Olha, minha intercessora Mó já botou 3 emojis aqui de joelhos. A minha filha, ela tem uma frase que é dela. Ela diz que é 43 centímetros para o milagre. É a distância entre o joelho e o chão. Deixe ela. E a gente vai orando e seguindo. As meninas que ainda não mandaram o seu formulário respondido de inscrição, mande lá no meu privado. Vamos orar? Tem milagre. Tem milagre, socorro. Milagre dentro de milagre para quem obedece. Eu gosto é de Jesus. Meu Deus. Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus. Nesse momento eu estou aqui para te agradecer por mais um dia, por mais uma porção, por mais uma parte da tua palavra. Jesus, como é bom saber que o Senhor não se limita no que o Senhor tem para falar para nós. Como é bom saber que o Senhor está disposto a nos servir. Perdoa, Jesus, a nossa desobediência, a nossa incredulidade, a nossa procrastinação. Nos faz melhores para a honra e glória do teu nome. Senhor, nos ensina a enxergar que o Senhor já tem peixe e pão pronto para nós. Que o Senhor tem milagre dentro de milagre e a gente só precisa obedecer. Enche a nossa vida com a tua presença. Visita cada uma das minhas meninas que estão por aqui hoje. Nas suas casas, no seu trabalho, onde quer que estejam, que o teu Espírito Santo venha visitar os irmãos também que estão nos acompanhando. Senhor, são teus servos. Visita cada um deles, traz resposta, sustento, livramento e providência, para que nós possamos abrir a boca e dizer como João disse, é o Senhor. Não existe outra explicação, é só o Senhor. É tudo isso que eu te peço e desde já eu te agradeço em teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Minhas meninas, antes de abençoar vocês, deixa eu te dizer, tem pedido aberto para as camisas sendo feito hoje. Então eu tô com um pedido indo hoje.
Temos modelos belíssimos e eu tenho que te mostrar uma vez mais. Amanhã é de 9 horas. Essa camisa que eu amo, eu sou apaixonada nessa camisa. Porque eu sou a ovelha número 100. E eu acredito que tem mais ovelhas número 100 aqui. Se tu quer uma camisa dessa, atrás é o mesmo desenho, só que bem maior. Ó. Melhor qualidade do mercado esperando por você. Nós temos mais de 70 modelos esperando por vocês. Tem pedido saindo hoje. Então, se tu quer adquirir a tua, tu compra uma camisa e ganha uma bíblia de papel, que é um privilégio que nós temos. Se você quer adquirir a sua camisa, manda uma mensagem no meu direct ou no meu WhatsApp. Escolhe a tua e o teu pedido vai chegar aí para honra e glória do nome de Jesus. Apenas R$ 129,90 e tu pode dividir em até 12 vezes no cartão de crédito. As lives são todos os dias de meio-dia, porém na terça-feira, de 9 horas da manhã. Às vezes, por causa da demanda, tem semanas que a gente não consegue fazer todos os dias. Mas eu sempre aviso no grupo quando não dá, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Estende a tua mão pra cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. A paz que excede todo o entendimento. A paz que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até amanhã, de 9 horas, minhas meninas. Eu amo vocês. Um beijo pra vocês e até amanhã.